Salve, salve, tripulação! Como vocês estão? Eu tô bem demais, espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Trazendo hoje mais um vídeozão aqui pro canal, diferenciado. Vou começar a trazer uns videozinhos diferenciados assim, eu acho que é o primeiro, provavelmente, nesse pique que eu tô trazendo. Na verdade, tem alguns outros que eu fiz bem mal feito, bem dizer, não ficou tão legal, tão do meu agrado assim. Falando sobre um anime ou alguma obra específica, acho que eu fiz de Blue Box. Que daí deu algum BO, porque eu tinha colocado uns vídeos lá do cortes do Itox Animes, lá do Marcos Abreu. E tinha colocado, se eu não me engano, um vídeo também da abertura de Ao no Haku. Aí eu acho que começou a dar. O YouTube não liberou eu postar. Na hora que eu ia para postar, ele não liberava, porque tinha alguns negócios de direitos autorais, coisa e tal, piriri, pororó. Aí eu tive que cortar os cortes do Marcos Abreu, que mostrava a cena do anime, do episódio. E também tive que cortar a abertura que eu ia mostrar. Hoje eu vou tentar mostrar os trailers, vou dar uma parada durante os trailers e falar um pouco sobre. Se der tudo certinho, organizado igual eu quero, ou se não, também eu só gravo aqui os animes que eu tô acompanhando nessa temporada agora de primavera. E os animes que eu já conheço, né, que é continuação, e os animes que eu quero começar a assistir, né, os que eu tô acompanhando, os que eu não tô. A maioria desses animes, geralmente quando, óbvio que alguns eu vejo lá, por exemplo, na Crunch ou lá nas listas de simulcast, mas a maioria quando eu vou pegar para assistir anime, eu sempre olho as temporadas, o guia de temporada lá do Itox Anime, no canal do Itox Anime, o Marcos Abreu, curto demais o trabalho dele, eu acho que já falei isso em outros vídeos, desde que eu, bem antes de eu pensar em gravar, eu já acompanhava o trabalho dele lá, e curto demais, é muito da hora, as guias dele sempre são bem explicadinha, ele grava tudo bonitinho, ele explica sobre os animes, aí ele fala também qual que é as apostas dele, ele faz depois um guia de apostas, anime que ele acha que é diferenciado, ele fala um pouco sobre a obra. Eu curto demais esse trabalho. Quem sempre vocês quiserem, às vezes, saber de algum anime, alguma temporada aí, ver os animes de temporada, cola lá no canal dele, que eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. É top demais, aqui ó. Animes da primavera de 2026. ReZero, né, dispensa esse comentário. Creio que vocês já devem conhecer, ou já devem ter visto, né? É da hora. Basicamente a primeira temporada dele. Eu não vou ficar explicando muito também, porque eu não tenho tanto talento e tanto dom assim, mas pode ser que depois eu aperfeiçoe. Até mesmo porque, igual eu falei pra vocês, geralmente eu assisto o guia de temporada e fica meio pai eu ficar fazendo isso. Mas daí, tipo assim, vale a pena. Basicamente, o cara que era do nosso mundo, coisa e tal, aconteceu uns BO lá, que eu não vou lembrar certinho o que aconteceu na primeira temporada, mas eu acho que ele foi sair de casa, alguma coisa nessa pegada aí, ou foi teletransportado quando ele tava na casa dele, alguma coisa nesse naipe, por esse mundo aí de ReZero. Aí ele tem um poder que toda vez que ele morre, ele consegue voltar um tempo no passado, uns dias antes, ou horas antes, alguma coisa nesse naipe. Eu não vou lembrar certinho, que até porque faz muito tempo que eu não vejo nada sobre. Mas aí vale a pena demais dar uma chance, para quem aí nunca assistiu. Eu já assisti as outras temporadas, pretendo continuar assistindo. Depende, eu não vou dizer pra vocês que é um dos meus animes preferidos, porque ele não é. Não é um anime que, meu Deus, como eu adoro esse anime, como eu curto. Mas eu acho da hora, eu acho legal, tirando a parte do protagonista ser um merda, morrer mais do que tudo, ter toda aquela parte chata de ficar às vezes repetindo praticamente umas coisas praticamente quase igual, só que muda meio que as realidades alternativas, até brinca com isso também, que é um bagulho que eu acho massa, porque até eu acho que teve, eu não lembro em qual temporada foi, que teve alguma reflexão sobre isso, que tipo assim, toda vez que ele morre e volta um tempo no passado, tipo, como se fosse uma outra realidade, aquela outra realidade onde ele morreu, continuou em tristeza, tipo assim, desgraça, tá ligado? Alguma coisa mais ou menos nesse naipe. Depois, se eu achar alguma coisa sobre isso que eu tô falando agora, eu dou uma olhada ali e tento mostrar aqui pra vocês. Mas dá uma brincada com isso, tá ligado? Não é só ele morre e volta no passado e tá tudo certo. Aquela outra realidade onde ele morreu continua daquele jeito, entendeu? Aí toda vez que acontece isso, acontece de novo, como se fosse um ciclo vicioso. Eu acho bem massa essa parte. Igual eu falei, não curto tanto o protagonista. Eu acho que ele podia ser um pouquinho melhor. Ele não é o pior protagonista também, mas é meio paia, que ele não é um protagonista, aquele protagonista que dá um mega orgulho, saca? Mas vale a pena dar uma olhada. Eu já assisti as outras temporadas, então pretendo continuar assistindo. Bom, vamos ver aqui. Na Batalha Mortal na cidade de Prestella, em Watergate, Subaru, nosso protagonista, os seus aliados mal saíram vitoriosos.
mas seu triunfo teve um grande custo, através da autoridade da gula. Ren foi colocada em animação suspensa. Ren, eu não vou lembrar se é essa aqui, se eu não me engano. Eu acho que é essa de cabelo azul aqui. Ela tem uma outra irmã dela, eu acho que é tipo de uma irmã gêmea. Mas eu acho que essa da franjinha aqui é Ren. Posso estar meio enganado. Mas eu acredito que é ela. Vamos ver aqui, ó. É ela mesmo, aqui, ó. Ren. Eu acho que um bagulho que vale a pena demais também se assistir ReZero é por algumas protagonistas, por alguns protagonistas. No caso, Anta não é protagonista, é por algumas pessoas que tem alguns personagens. Que nem aquela outra bruxa lá que toma o chá e conversou com ele, aquela de cabelo branco. Eu esqueci o nome dela. E se tivesse a imagem dela aqui, pelo menos eu conseguia mostrar ela, mas eu não vou lembrar certinho. Também tem, obviamente, a própria curiosidade dessa Emília aqui, daquela outra bruxa que é praticamente igual a ela. E alguns mistérios sobre isso, que vale a pena demais se dar aquela olhada. Eu recomendo muito, eu vou estar acompanhando. E o Couso, ou Class of the Elite, vale demais a pena também olhar. Eu acompanho um canal, eu não lembro o nome do canal agora, eu acho que é BS Animes. Eu não vou lembrar certinho o nome. Mas é um canal que ele sempre traz vídeo de capítulos, de volume, na verdade, da novel, do que aconteceu em cada arco, em cada volume da novel, alguma coisa nessa pegada, como se fosse um review mesmo, explicando o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu acompanho sempre alguns vídeos dele lá, a respeito de Classroom. Curto demais, inclusive a nota tá bacana, não tá das piores. Tá uma notinha boa, eu acho que acima de 8 é uma nota da hora. Eu acho que acima de 7.5, mais ou menos, é uma nota da hora, igual pelo que o Itokus Anime fala lá. Uma nota 8.26 tá da hora, tá da hora. Essa temporada, pelo que eu vi lá nos vídeos do Itokus Anime, parece que vai ter uns acontecimentos massa, principalmente na segunda metade. Creio que vai estar insano, vale a pena demais acompanhar essa história. E é um bagulho muito diferenciado, porque não é aquele... Nossa, geralmente animes de escola, que envolve escola, ou geralmente era uma pegada de comédia romântica, romance entre alunos lá, ou alguma coisa. Ou quando é esporte, por exemplo, lá, basquete, que nem Kuroko, Haikyuu, no caso do vôlei, futebol, essas coisas pegam um pouco de escola, mas foca mais no esporte. Aqui, no caso, né, pega toda uma história, todo um enredo diferenciado. Inclusive, o último episódio da primeira temporada foi icônico na época. Eu até tava tristão, achando que não ia ter continuação. Na época, a chance não era tão grande. Aí depois já anunciaram duas numa pancada. Aí outros fãs, quem curte também, acredito que ficou empolgadaço. Segunda temporada, foi a segunda ou foi a terceira? Eu acho que foi a segunda que teve aquela luta topzera com o Ryuen. Foi a segunda ou a terceira, não vou lembrar qual das duas foi, mas foi bala, foi bala, foi bala. Lutona insana, top demais. Vale a pena demais para quem não assistiu ainda. Eu recomendo sempre dar uma olhada lá no canal do Itox, que ele explica geralmente bem certinho, ele explica, fala sobre a história, ele também uma edição em outro naipe, mostra edições, mostra trecho, mostra aí algumas imagens do anime. Eu não tenho tanto dom assim ainda na edição, tô dando uma estudada para melhorar o conteúdo aqui. Aos pouquinhos eu vou melhorando, por enquanto eu não tenho esse dom não. Mas, basicamente é o protagonista, nosso querido Ayano Koji. Isso vai explicar mais depois no começo da obra, se não entendeu. Mas é um protagonista extremamente inteligente, frio e calculista. O cara é brabo, tá ligado? O nível da inteligência dele, o QI dele é em outro naipe. Ele foi criado desde criança num laboratório chamado Sala Branca, que nós não sabemos certinho o que é a Sala Branca em si, qual o objetivo 100% deles, do porquê eles fazem isso, mas tipo assim, eles pegam crianças e treinam as crianças em vários aspectos, inteligência, força física, combate e coisas do tipo para tornar tipo assim um homem ideal, um humano ideal, sei lá, não sei o objetivo certinho, mas nós sabemos que o Ayano Koji provavelmente é o projeto final que eles queriam fazer. Aí, tipo assim, aí começa com. Ele vai para esse colégio de elite. Depois vai explicar também como que ele saiu da Sala Branca, como ele conseguiu escapar e tudo mais. Teve um alto custo em relação a isso. Mas aí ele vai para esse colégio de elite, que é uma escola de deveras diferenciada, vale a pena dizer. A escola meio que faz as outras classes competir entre si. Aí, tipo assim, por exemplo, é dividido sala, se eu não me engano, turma A, B, C e D. D é a mais burra, mais fraca ou menos qualificada, digamos assim. Enquanto a turma A é A, né? A top de linha.
Aí, tipo assim, os alunos que estão na classe D, no caso, não são os melhores alunos. Os melhores alunos são os que estão na classe A, por exemplo. Mas não que não tenha alunos inteligentes nessas outras salas de nível mais baixo, que nem D e C. Mas daí esse que é o da hora. Você vê, por exemplo, turma D, essas 4 turmas desse ano, por exemplo, tem competições entre si, tem alguns eventos relacionados a isso, tipo assim, tem fases, tem ganhar ponto, tem todo um sistema de pontos na escola. Aí tem depois uma competição numa ilha, que é tipo de uma prova, de um teste. Tá ligado? Literalmente, o objetivo é formar os alunos para serem humanos no mundo real, tá ligado? Como que funcionam as coisas. Mais ou menos nesse naipe. Vale a pena demais assistir. Se tu não conhece, eu recomendo. A primeira temporada, talvez nos primeiros episódios, você vai ficar meio assim. Não vai aparecer nada demais, mega empolgante nos primeiros episódios. Mas daí você chega no último episódio da primeira temporada, eu acho que é o no 12. Você já fala, porra. Aí você vai pra segunda temporada, que já tem. Na segunda temporada já fica diferenciado. Se for a luta do Ryuen com o Prota for na segunda temporada mesmo, você já fica, nossa, que insano. Apesar que a animação deu uma decaída na segunda e na terceira. Nessa aqui, a animação tá da hora, não tá das piores. Tá bem animadinho, até bem feitinho. Não tá tão bom o nível do design igual tava nos episódios bem animados da primeira, mas tá legalzinho. E vale a pena demais conferir, vale a pena dar uma olhada, principalmente por causa que o Prota é diferenciado, é inteligente pra caramba. Tem várias lolizinhas, tem várias personagens femininas bem bonitona. Vale a pena dar uma chance se você não assistiu ainda. Se você já assistiu as outras temporadas, não tem por que não ver esta temporada. Vamos ver o que é isso. Vamos ver se isso aqui é algum trailerzinho. O trailerzinho. Vamos dar uma olhada. Deixa eu desativar o microfone, que senão vai... pera aí, deixa eu colocar o fone aqui rapidão. Que daí fica melhor, que eu não preciso ficar desligando e ligando o fone. Porque fica até melhor de comentar. Só que o meu fone não é um... Fica uma qualidade muito boa a gravação, o áudio. Aí nós já vê. Não vai ficar mega interessante a gravação, mas é o que temos para hoje. 試験もまたこれまでに類を見ない新たな試みが取り入れられている。それに今後1年生や3年生と競い合う状況もあり。 Esse é o nosso queridíssimo Prota. Provavelmente você já deve conhecer, mas se não conhece, esse é o nosso querido Ayano Koji. Brabíssimo, brabíssimo. E essa temporada vai ser insana, bem da hora, porque, tipo assim, tem um prêmio. Um prêmio exorbitante, na verdade. Alguns milhões, saca? Pra expulsar o nosso protagonista. Aí, tipo assim, passou as 3 primeiras temporadas, foi o arco do primeiro ano. Agora, nessa quarta temporada, começou o arco do segundo ano, que daí, no caso, o protagonista tá no segundo ano. Aí, o pessoal que entra agora, as novas turmas, no primeiro ano desse ano, foi oferecido uma proposta de alguns pontos, vale dizer 20 milhões de pontos, para quem expulsar o nosso protagonista. Aí, ó, por exemplo, essa menininha de cabelo roxo aqui, eu nem sei se é roxo bem dizer esse cabelo, porque a cor não dá para discernir certinho. Tá. Essa aqui também tá interessada. Aí, tipo assim, eles armaram todo um plano. E não só isso, no caso, foi mandado um ou mais, a princípio eu acho que por enquanto seja só um, aluno da Sala Branca, com o objetivo de derrubar e fazer o Ayano Koji ser expulso. E o pai do Ayano Koji, que é um dos responsáveis lá pela Sala Branca, quer que o Ayano Koji volte para a Sala Branca. Aí esse aluno da Sala Branca foi enviado aí já começa nesse mistério aí, essa nova temporada, já mostra esse mistério do aluno, aí você fica tipo, quem que é o aluno? Quem que é esse aluno da Sala Branca, porque não mostra a face dele. Então é uma dúvida, todo mundo fica naquela. Quem será que vai ser? Em contrapartida, começa o pessoal, os outros alunos também do primeiro ano, que estão interessados nos pontos pela cabeça dele, para conseguir fazer ele ser expulso. Aí armaram todo um plano nesses primeiros 4 episódios que lançaram para tentar a expulsão dele e tudo mais. Falhado, obviamente, porque o nosso prota é diferenciado, o cara é insano. 私さ、
強い男の人が好きなんだよね。どこまで相手できるか見せてみろよ。 Na verdade, quero vendo ele levar 今まで tapa, の porque 考え方 ele は larga a mão 一度捨てるつもりだ。俺はこの先出し惜しみするつもりはない。Vale dizer também que o protagonista tá sendo meio concorridinho aí. Tem uma outra menina lá que brigou com a atual namorada do protagonista, porque a princípio ela gostava do protagonista antes, um pouco antes dessa menina começar a namorar o protagonista. Essa menina meio que ajudou, se ofereceu e disse que ajudava a menina a conquistar o protagonista. Obviamente o protagonista recusou um tempo depois, mas daí ela começou a namorar o protagonista sem a amiguinha dela que gostava do protagonista saber. E ela descobriu agora, nesses episódios, que primeiros 4 episódios que lançou. Aí, mas no final terminaram tudo certo. Mas vale a pena dizer que tem uma outra de olho também, que ela tem que se preocupar, saca? つもりだ。 Sakayana. 俺はこの先出し惜しみするつもりはない。 Aí, ó, e esses B.O. Nossa, não vale. Você não assistiu, mas se você assistiu, você sabe a satisfação que dá. Foi ver o nosso prota dando uma surra nesses vermes aqui. Foi. Essa aqui, ó, essa aqui tem que tomar cuidado com ela. Essa aqui também eu acho que deve pender meio pra um gostar do. Ó, tem uma. Tem uma... Esse aqui também foi bom demais ver eu levando uma surra do prota. Essa é a atual namorada. Essa aqui parece ser interessante. E eu acho que pelo que eu vi no vídeo desse outro rapaz que eu falei, desse outro canal aí, parece que vai ter um... Esse é o suposto aluno da Sala Branca, mas não mostra a face, não dá pra saber se é homem ou se é mulher. この学校から追い出していただきたい。遊んでやるから楽しみにしてろ。無人島サバイバルに参加し競い合ってあなたの暴力に屈するとでも。同じテーブルに強力なライバルがいるからな。もう迷いはありません。 Sabe, eu acho que vai rolar na segunda metade, pelo que deu a entender. Bom, massa demais, vale muito a pena dar uma olhada. Se vocês não assistiram, vale a pena ir lá assistir. Creio que vai estar muito top, vai estar insano. Eu já assisti os 4 primeiros episódios. Bom, já perdi tempo demais naquele ali. Não vou mostrar os trailers de todos, senão também o vídeo vai ficar gigantesco. Talvez mais pra frente, depois que eu elaborar melhor, consigo gravar uns vídeos maiorzão. Tensei Chitara Slime Data Ken, 4ª temporada do nosso mano Lorde Demônio Slime Lorde Demônio, assim dizendo. Curto demais, creio que vai estar insano também essa temporada, pelos episódios que eu já vi. Eu acho que pelos episódios, lançou um até agora. Vai tá bem interessante. E pelo jeito vai acontecer uns negócios bem diferenciados nessa temporada. Vale a pena demais dar uma olhada. Esse eu tô acompanhando também. Tempestade Rimuru. Basicamente era um rapaz do nosso mundo homem que reviveu nesse outro mundo e você cai num corpo de um slime, como um slime, coisa e tal. Mas daí o cara forte pra caramba, roubado, tem uma habilidade roubada, começou a construir várias coisas nesse mundo, começou a construir uma própria cidade dele, e etc, etc. Eu não vou saber explicar aqui certinho, mas aqui, o sonho do Lorde Demônio Rimuru de criar uma aliança entre humanos e monstro dá um passo mais perto de ser realizado, enquanto Tempest continua a prosperar. Tempest é a cidade que ele está criando. Ele reviveu, no caso, para esse mundo aí como no corpo de um slime. Depois ele conseguiu o corpo dessa moça aí, que é ele agora, de cabelo azul. Aí nisso ele foi, pelo menos, se eu não me engano, começou numa ilha de Goblins, que fala, né? Goblins, se eu não me engano. Aí começou a construir uma cidadezinha, aí quando pensa que não, virou uma cidadezona. Então quem já assistiu aí, fraga. Quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada lá também. Não vou gastar tanto tempo assim também, senão o vídeo vai ficar muito longo, igual eu falei. Mas estou acompanhando, já acompanho as outras temporadas, vale a pena. E é isso aí, vamos ver. Esse aqui, eu vou fazer um vídeo à parte sobre esse aqui também. Eu não conhecia a primeira temporada dele. Tá lançando a segunda nessa temporada. Eu não tinha assistido a segunda dele.
E acabei assistindo, depois que eu vi um vídeo do próprio Marcos Abreu, lá no Itox Anime Cortes, eu acho, ou Itox Clips, alguma coisa assim. Ele apareceu ele comentando do trailer, comentando do vídeo, ele comentou um pouco sobre a primeira temporada e também comentou que na segunda temporada, mas é um negócio que eu não quero falar tanto aqui sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo à parte sobre ele. A segunda temporada de Otonari no Tenshi Sama, Nitsuman Manika, Dame Ninguém. Ah, tá, beleza, um nome aqui interessante e tal. Mas deixa eu ver. Isso aqui eu vou ver, eu acho que não. Não vou deixar pra mim ver o trailer e comentar sobre ele num outro vídeo. Mas é um. Como eu posso dizer? Tem alguns clichês de normal de comédia romântica, ou de romance, ou romance escolar? Tem. Sempre tem seus clichês. Tem que ter os seus clichês, senão não faz sentido. Ah, mas é um negocinho diferenciado. Vale a pena demais, porque, tipo assim, pra quem aí já assistiu o Tony Kako Kawaii, o cara já casa no primeiro episódio com a menina, é diferenciado também, é outro naipe. Mas daí, tipo assim, esse aqui, que eu quero comentar melhor no vídeo, é foda, isso que é o foda. Mas basicamente, o cara já pula as etapas, tipo assim, ele pula todas umas etapas. Mesmo a menina sendo vizinha dele, morando no apartamento do lado, acaba acontecendo uns negócios, ela acaba começando a fazer refeições para ele, no caso eles começam a dividir as despesas alimentícias, só que quem cozinha é ela. Aí ela tá passando mais tempo na casa do protagonista do que na dela. Tipo assim, ela não dorme lá nem nada. Apesar que depois ela dorme. Mas isso aí eu vou comentar melhor no outro vídeo. Aí ela vai, ela começa a cozinhar pro protagonista. Aí já fica numa vida como se fosse um estilo de recém-casados, uns caras casados, saca? Não tem o grudento e o romance nessa parte, tipo assim, beijo, ou se agarrando, não. Mas já pula a parte, saca? Já mostra a menina cozinhando na casa dele, eles jantando junto, por um exemplo, ou comendo junto. E é um negócio que, tipo assim, pulou várias etapas, saca? Então, assim, vale a pena demais olhar, é muito da hora de assistir. Eu curti demais. Inclusive, eu assisti esse final de semana. Eu peguei pra assistir a primeira temporada e o primeiro episódio da segunda. Muito daorinha. Pelo que eu dei uma pesquisada sobre a obra, que eu vou comentar melhor no outro vídeo. É, essa segunda temporada vai focar mais no desenvolvimento deles agora como namorado. Que eles começou essa segunda temporada com eles começando a namorar e tudo mais. O povo descobrindo que eles agora estão namorando, etc, etc. Vai começar a dar uma desenvolvida nisso. Deu já uma desenvolvida no amadurecimento do nosso prota, do nosso carinha que tá namorando com ela, o Amani, se eu não me engano o nome dele. Então vale a pena demais dar uma olhada para quem gosta aí de romance, comédia romântica, romance escolar. Muito daorinha, mas eu vou comentar melhor sobre ele num vídeo à parte. Eu não quero conversar tanto sobre ele aqui. Mas eu curti, eu acho da hora. Doutor Stone, venho acompanhando, pretendo continuar acompanhando, porque Doutor Stone é da hora demais, sim, ciência pura. Pra quem curte esse sistema aí de cientista, esses negócios, é da hora demais. É uma aula de ciências e de química que nós não tinha na escola, e se nós tivesse um professor com umas aulas que nem a desse anime aqui, tava insano. Eu ia curtir demais a aula de química e de ciências. É um bagulho diferenciado, vocês estão ligados, quem acompanha sabe. Mas vale a pena dar uma olhada. É basicamente um mundo lá que o mundo inteiro foi petrificado. Aí começa a desenvolver toda a história, passa não sei quanto tempo. Mas daí, tipo assim, o detalhe é que quem tá petrificado não morre, nem envelhece, nem nada. Ele só fica petrificado. Essa é a parte boa. Aí, uns anos depois, não sei quanto tempo depois, o protagonista segue de se despetrificar. Acaba acontecendo um fenômeno natural lá que ele sai do modo de despetrificação. Aí ele consegue descobrir como fazer para despetrificar outras pessoas, né? Ele cria um líquidozinho lá que faz esse negócio de tira a petrificação. E ele começa a meio que restaurar a humanidade. Ele começa a desenvolver tudo isso. Ele tira, despetrifica os dois amigos dele, começa a desenvolver depois daquilo. Aí, lógico, vai aparecendo vários mistérios, vai aparecendo vários desenvolvimentos do pessoal. É muito da hora, vale muito a pena se conferir se você não viu ainda. Vale a pena demais. Deixa eu ver. Esse aqui, tô acompanhando também. Basicamente, eu vou falar rapidão, só pra vocês terem uma noção dos animes que eu tô acompanhando. Tô acompanhando esse aqui. História, Varinha e Espada, temporada 2. Basicamente é mais ou menos na pegada de quem já viu Meshel, aquele lá do carinha, só que aquele lá é bombadão, ele faz tudo na base da força.
Esse aqui é. Não, eu não sei certinho porque não explicou todos os mistérios que envolvem ele. Mas basicamente ele vai para um colégio de magia. Obviamente, um mundo onde magia é tudo. Geralmente esses animes que envolvem magia. Magia é fundamental para tudo. Mas ele não manja de magia, não consegue usar. Mas ele tem uma força sobre-humana, velocidade. E ele consegue também travar várias estratégias após ver um movimento ou um ataque de alguma pessoa ou de algum bicho lá, algum monstro. Ele consegue desenvolver uma estratégia rápida e tal para conseguir reverter a situação. E ele manja demais na espada, é forte, tem velocidade, coisa você está ligado. Quando a pessoa não tem a magia, ele tem que ter outros atributos. E basicamente vale a pena demais também pela amiga de infância dele, que é essa aqui. E eu tô muito interessado pela interação que vão ter no futuro. O motivo dele estar nesse colégio é de uma promessa que ele fez com essa amiga dele, que manja demais da magia, é muito evoluída, tanto que ela já se tornou uma das magas mais importantes lá naquele mundo. Eu até esqueci de como que fala o nível do maga que ela, o nível de maga que ela é. E então eu não vou lembrar certinho agora o nível que ela tá certinho, mas é um nível tipo assim, os top de nível, os mais alto nível lá dos magos. E ele fez essa promessa, coisa e tal, de que eles chegariam no topo de uma torre, que tem uma torre lá, que só fica esses magos de alto nível. Aí começa a nossa trajetória, ele se desenvolvendo e buscando chegar nesse topo e cumprir a promessa que ele fez com essa amiga. Vale a pena demais assistir também. Pra quem curte, né, esse estilo de magia, sem o Prota ter magia, mas sendo brabíssimo nos atributos físicos. Esse aqui também vale a pena demais dar uma olhada, tô acompanhando. É Yomi no Tsugai, Demônios do Reino das Sombras. Se eu não me engano, é da mesma autora de Inuyasha. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas se eu não me engano, pelo que eu ouvi alguns comentários aí, é da mesma autora de Inuyasha. Ou será que não? Nem lembro. Eu posso estar falando abobrinha aqui, posso estar falando abobrinha. Mas é bem interessante. É, eu acho que eu até comentei isso em algum outro vídeo. Mas esse aqui é o principal, o Yuro. E essa aqui é a irmã dela, a Asa. E parece que eles foram separados na hora do nascimento. Tipo assim, um nasceu de dia, no caso o Prota. E a menina nasceu à noite. Foi alguma coisa nesse naipe, eu não entendi certinho ainda. Só saiu o primeiro episódio. Aí parece que, tipo assim, supostamente eles mantinham uma menina lá, dizendo que era a irmã dele, presa numa celinha lá, coisa e tal, piriri, pororó. E do nada, já começou a desenvolver o primeiro episódio lá, começaram a sofrer um ataque, apareceu um avião, uns helicópteros, aí apareceu uma menina lá que tinha uns poderes, que ela fazia uns gestos com a mão, do nada um pedaço do corpo da pessoa sumia, ou rolava, saía a cabeça, perdia a cabeça, separava do corpo. Depois mostra um carinha lá lutando com ela, e mostra que ela tem tipo de dois demônios, ou dois espíritos e tal lá, protetor, alguma coisa nessa vibe que eles dois juntos formam tipo uma boca e quando ela fazia o gesto com a mão, ele mordia aquela parte da pessoa ou certa parte e por isso que acontecia aquilo. É bem interessante o tema, a trama central parece ser interessante. Eu acho que vale a pena demais dar uma olhada, uma conferida. Eu curti, eu pretendo continuar conferindo. Isso creio que vai estar bem bacana, vai desenvolver. Eu posso estar errado, igual eu falei, sobre ela ser do mesmo autor de Inuyasha. Posso estar errado, eu acho. Eu sei que tem algum anime que vai lançar nessa temporada que é do mesmo autor ou da mesma autora de Inuyasha, alguma coisa assim. Ou eu posso estar falando o nome errado também desse outro anime, que é a mesma autora. Mas, enfim, vale a pena dar uma olhada. Tô com boas expectativas. Esse aqui eu não sei, então eu não vi ainda nada. Esse aqui do. É, Arimashita e Irumakun. Irumakun tô acompanhando também, acompanhei as outras temporadas. Curto demais, inclusive eu tenho um pequeno chifre no. Pequeno chip entre o Iruma e aquela presidente lá do Conselho Estudantil, essa aqui, a Azazel, eu shippo os dois. Pode ser estranho, sei lá. Mas eu acho daorinho, eu acho fofinho. Eu dou uma chipadinha neles. Vocês aí, o que vocês acham? Basicamente, esse carinha aqui, ó, a família dele não curtia muito ele e venderam ele pra um Lorde Demônio. Literalmente, mas é mais ou menos assim mesmo começa a temporada. Aí vendeu ele pra um Lorde Demônio. Aí o Lorde Demônio começou a cuidar dele como neto, coisa e tal, piriri, pororó. Eu nem lembro se o avô dele é Lorde Demônio mesmo. Eu sei que ele é um demônio poderoso e tudo mais. Aí começa a cuidar dele como neto dele, ele vai pra uma escola de monstros e tudo mais. Aí começa a desenvolver todas as tramas, a história dele numa escola de monstros, obviamente. Ele é humano, tecnicamente ninguém pode descobrir que ele é humano, aí tem essa preocupação.
Tem um bagulho de, por exemplo, ele não tem magia, ele não tem poder nem nada, aí começa a desenvolver uns negócios nesse naipe também. E eu acho que vale a pena demais dar uma olhada. Se você não assistiu ainda, se você já assistiu, você já tá ligado no que eu tô falando. Esse aqui, sinceramente, eu não acompanhei a primeira temporada. E por enquanto eu não vou acompanhar a segunda. Eu pretendo dar uma olhada futuramente na primeira temporada dele e depois assistir a segunda. Esse aqui, eu tô acompanhando mais por acompanhar, porque a animação tá uma decepção desde a primeira temporada. Não é à toa que a nota tá 6.13, né? Mas então, nem vou comentar muito sobre ele. Tô acompanhando na força do ódio, que a trama, a obra original é interessante, o pessoal fala bem da obra original, então eu tô acompanhando mais por isso mesmo. Não que eu não ache interessante a história no anime, até acho interessante. Uma foto que o anime tá uma decepção a animação. Desde a primeira temporada o pessoal tá puto já com isso. Mas enfim, esse aqui eu também não sei. Depois talvez se eu ver alguma coisa sobre ele eu possa acabar me interessando. Esse aqui também eu não vi nada sobre ainda. Esse aqui eu pretendo dar uma olhadinha. Esse aqui eu não conheço. Eu acho que vai começar a lançar agora. Eu inclusive já tenho um app na Crunchy. Eu vou assistir depois quando eu tiver um tempinho. Não tive a oportunidade de assistir ele ainda. Mas eu acho que vai ser tipo de um jogo lá. Que vamos ver aqui, ó. Estudante universitária Nao Kanzaki sempre seguiu o significado do seu nome, tola e honesta. No entanto, após abrir um pacote não solicitado contendo 100 milhões de ienes, ela aceita inadvertidamente um convite para o jogo dos menti... mentiros. Jogo dos mentiros. Neste torneio, os competidores são incentivados a atrair e enganar seus oponentes para ganhar uma quantia enorme de dinheiro. Por outro lado, o poder tarará, resultará vitalícia com todos. Beleza. E lembrei mais ou menos a trama central. Vai ser tipo de um jogo lá que basicamente é pros egoístas, para quem for mais egoísta, quem for mais trapaceiro, quem trair, quem enganar lá. No caso, os malandros serão os vitoriosos. Quem for mais malandro, quem for mais cuzão, quem for o cara mais trapaceiro, mais desonesto na vida. Apesar que, dependendo do ponto de vista que olhar, no caso desse jogo, não é uma pessoa tão má assim, ou tão ruim. Sei lá, depende do ponto de vista. Mas, então, o objetivo principal, quem for mais desonesto ganha essa bagaça aí. Vou acompanhar mais pela a trama ser diferenciada. Esse aqui também não sei. Porra, vou fazer de tudo mesmo. Esse aqui também não vi nada sobre, talvez eu dou uma olhada depois, não sei. Então, como eu não vi nada, nem sei sobre a trama, não dá pra me comentar. Esse aqui também não. Esses aqui não. Esse aqui eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas eu não sei nada sobre também. Pretendo dar uma olhada. Vamos ver o nome aí, pra quem tiver interesse. Eu não sei se vai ser bom, não sei qual que é a trama central. Talvez eu dê uma olhada. A Shiteru Game Yo Oyarasetai. Pretendo dar uma olhada, eu não sei certinho o que acontece. Na sexta série, os amigos de infância, Yukia Asagi e Miku Sakura criaram um jogo com o objetivo de envergonhar o outro, revezando-se dizendo eu te amo. 4 anos depois, mesmo entrando no ensino médio, os dois ainda tentam superar o outro e conquistar a vitória. No entanto, à medida que sentimentos ternos começam a florescer em seus corações, a frase simples ganhou um novo significado, ou seja, o eu te amo de brincadeira, na intenção de envergonhar um outro, acabaram se apaixonando. Ponto. Vamos ver se vai ser interessante. Depois eu pretendo fazer um vídeo comentando se tá valendo a pena, o que eu achei de cada anime desses futuramente. Mas isso é pro futuro. Bom, acabou então a lista dos animes aqui. Igual eu falei, creio. One Piece também não preciso nem falar, né? Que eu acompanho One Piece, amo demais One Piece, tem meu coração. Essa temporadinha de Eba vai estar insana. O nosso querido. Nossa, no mangá tá insano. Nossa, One Piece é bom demais. É bom demais ser fã de One Piece. Mas voltando ao assunto. O vídeo, igual eu falei, não ficou tão mega elaborado, tão mega de qualidade, assim como, por exemplo, um vídeo do Intox Anime, que eu acompanho demais, curto demais o trabalho dele. Até mesmo porque eu não quero deixar também tanto na vibe, porque eu acompanho o conteúdo dessas pessoas e eu não quero deixar numa vibe tão parecida, entendeu? O estilo, o que eles fazem. Isso aqui é mais mesmo pra mim falar os animes que eu tô acompanhando, saca? Você vai lá, por exemplo, numa lista de temporada do Itox Anime, tem literalmente todos os animes da temporada lá, praticamente. Tem vários ou vários outros animes que não tem, que eu não mostrei aqui. Ou será que não? Ou será que eu mostrei todos?
Eu comentei mesmo e dei preferência para comentar só sobre os que eu tô acompanhando, que eu vou acompanhar. Inclusive, desde sempre deixei claro que a maioria dos animes, eu geralmente quando eu vejo lá no guia de animes e de apostas ou recomendações lá do Itox Anime. Então, quem curtir, quem gostar desses conteúdos assim, eu recomendo demais o canal dele, eu curto demais o canal dele. Então, tipo assim, basicamente é isso, esses são os animes que eu tô acompanhando, fora algum outro que eu pego, igual esse que eu peguei, que tá lançando a segunda temporada aqui, mas a primeira temporada já tinha lançado faz tempo, aí eu peguei e assisti ela esse final de semana, que eu vi num vídeo lá no Top do Anime, entendi a história, depois eu vou gravar um vídeo à parte só sobre ele. Aí depois também eu posso fazer algum vídeo falando a parte de cada um desses animes. Ou às vezes, por exemplo, tem algum anime que eu não mostrei aqui que eu não tô acompanhando, mas vocês estão acompanhando, vocês podem dar recomendação, ó, assiste tal obra, assiste tal anime que tá legal, tá da hora, ó, vale a pena ver tal coisa, vale a pena ver tal coisa. Ah, esse aí não vale tanta pena, piriri, pororó. Eu vou ficar feliz demais se vocês interagirem no comentário, vou curtir demais. Creio que talvez ajude algumas pessoas que às vezes tá meio indeciso, tá sem nenhum anime pra assistir, ou tá querendo alguma coisa pra assistir. Tem alguns animes aí que eu falei, tem uns que é mais queridinho meu, como por exemplo Classroom, One Piece, igual eu falei, eu não comentei One Piece aqui, mas One Piece não precisa nem comentar, que eu curto demais. Mas Irumakun eu acho da hora, não é um anime, é um anime da hora de assistir, não é um anime cheio de luta ou cheio de ação, mas o clima, como eu posso dizer, tá ligado aquele anime quando você assiste assim que você não vê direito a hora passar? É gostosinho de se assistir? Irumakun é um deles. Esse outro anime de romancinho que eu falei que eu vou fazer um vídeo à parte, do Tenshin Sama, é mais ou menos nesse naipe. Entre outros animes que eu acho muito da hora que tá tendo nessa temporada. Mas os meus preferidinhos são esses aí. Creio que algumas pessoas podem se interessar por esses animes. Se alguém se interessar por algum desses animes que eu falei, já tá valendo demais o vídeo. Também é mais para deixar os animes que eu tô acompanhando, as coisas que eu gosto, as obras que eu gosto, vai ficar gravadinho aqui. Futuramente pretendo aí eu falar trazer o que eu achei de cada um desses animes, fazer algumas coisas nesse naipe. Curto demais, muito obrigado a todos por ficarem até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, deixa recomendações também para próximos vídeos. O que vocês acharam, o que vocês não acharam. Tamo junto demais, é nóis, até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos. É nóis, fui.